Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo tão precioso e importante para as nossas vidas. Senhor amado, muito obrigado por esta manhã e que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações e nos abençoe com a Tua palavra. Cuida de nós, ó Deus, dirige os nossos passos, guia a nossa vida e nos ajude em todas as circunstâncias, em nome de Cristo. Amém. A palavra de hoje se encontra aqui em Lucas capítulo 1 ainda. Semana passada nós vimos Zacarias, hoje nós vamos ver Maria. Já estamos quase perto do Natal, mês que vem, e uma das palavras que será bem lembrada no mês de dezembro. Lucas 1, dos versículos de 27 a 30, para nós termos aí a ideia completa, desse não temas que o anjo diz a Maria naquele momento em que ela estará sendo a geradora de Cristo Jesus, que veio ao mundo. O texto diz assim: uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E o verso 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então a palavra do anjo no verso 30, Maria, não temas. E o verso de número 29 deixa claro para nós então por que do não temas, porque ela perturbou-se muito. E ela não perturbou-se pela presença do anjo, pela fisionomia do anjo, por aquele ser celestial, mas ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Ela ficou perturbada diante do que o anjo disse, ou seja, a palavra do verso 28, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Veja a conexão entre os textos, os versos, o quanto é importante a gente avaliar também e estudar a palavra de Deus e saber interpretá-la. O não temas, do verso 30, se refere ao perturbar-se no verso 29, e o verso 29, a perturbação dela não é pela presença do anjo, mas pelo que o anjo disse no verso 28, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E Maria, como nós já conhecemos muito bem a história, sendo evangélico ou não, muitos conhecem essa história do nascimento virginal de Cristo, aonde ele foi concebido pelo Espírito Santo, assim como o anjo vai continuar a dizer aqui no livro de Lucas, nos versos seguintes deste texto, e aonde nós aprendemos sobre a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, que Maria não teve relação com o homem, mas foi engravidada pelo Espírito Santo. Porém, eu não quero falar aqui nesta manhã sobre o nascimento virginal de Cristo, mas esta mensagem do anjo para Maria, e pensar sobre isso, o porquê que ela ficou perturbada e por que foi necessário o anjo dizer não temas a ela naquele momento. Somos sempre desafiados nesse sentido, de pensar em méritos, de que Deus nos agracia, porque nós merecemos,
mas porque nós oramos por aquilo, porque pedimos alguma coisa, mas o foco aqui deste texto é nos mostrar exatamente o contrário, de que Deus escolheu Maria, assim como muitos outros no Velho Testamento, né, que não foi fruto de oração, não foi fruto de uma meritocracia, mas Deus, pela sua graça, tem nos favorecido. Se você é salvo em Cristo Jesus, é favor de Deus, é graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um presente que Deus coloca em nós, nos concede. E nesse sentido, homens e mulheres de Deus foram usados por Deus em momentos de que Ele favoreceu. E interessante como Calvino vai dizer que não foi algo que ela achou graça diante de Deus, mas que a palavra ali tem o mesmo sentido do hebraico, que é a ideia de Deus ofereceu misericórdia, e não de que ela foi atrás da graça de Deus, mas que Deus, pela sua misericórdia, quis usá-la. E a gente pode ver a mesma questão, né, desde a origem, de Gênesis, quando no capítulo 6 nós observamos e vemos que Noé, apesar de andar com Deus, o texto dizer, porém Noé, capítulo 6, verso 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Né? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos. Mas veja, o verso 8 diz, porém Noé, ou seja, fazendo relação com a sua geração daquele tempo, né? Onde o verso 7 diz que disse Deus, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí o verso 8 começa dizendo, porém Noé, no meio de uma geração pervertida, havia um Noé, que não era pervertido como todo mundo. Ele não era Maria, vai com as outras, como o ditado popular diz. Ele andava na contramão do mundo. Ele não fazia o que as pessoas faziam. Ele era íntegro e justo diante de Deus. E assim como a gente vê também as mesmas palavras sendo usadas para Jó, né, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó. Meu querido, o que a gente aprende aqui é que essas palavras do anjo a Maria, esse favorecido, muito favorecido, o Senhor é contigo, significa que Deus, pela sua graça, escolhe quem Ele quer. Ele não escolheu Maria porque ela fosse uma mulher piedosa, uma mulher justa, e não foi pelos seus atributos. Ainda que eles fizessem parte de Maria, ainda que eles fizessem parte da sua característica, da sua vida, ela sabia que era uma pecadora. E por isso ela se perturbou. Diante da sua geração e diante das pessoas com quem ela vive ali em Nazaré, ela sabia muito bem quem ela era e aquilo que Isaías diz, né? Ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vi o Senhor. E o que está acontecendo com Maria é aqui a mesma coisa. O perturbar-se dela significa que ela sabia quem ela era e sabia onde ela vivia, o povo com quem ela vivia. E mesmo assim o anjo diz, alegra-te. Ela não está aqui incomodada com a presença do anjo, mas Lucas nos relata que ela está perturbada porque pôs-se a pensar no que significaria a saudação. Ela não está perturbada pelo que seus olhos viram, ela está perturbada pelo que seus ouvidos ouviram. Então,
Nós somos agraciados por Deus e Ele escolhe quem Ele quer, não pelo que nós somos e não pelas pessoas boas que nós imaginamos ser. E não só Noé nós vemos isso, mas nós vemos também, por exemplo, no livro de Juízes, capítulo 6, nós vemos a escolha de Gideão. Diz o texto assim no capítulo 6, a partir do verso 11: Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abias Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então nós vemos aqui a escolha de Gideão, né, onde o anjo apareceu para ele: O Senhor é contigo. A mesma coisa que o anjo disse para Maria: O Senhor é contigo. Porque Maria era boa, porque a geração de Maria, ou o povo com quem Maria convivia, eram pessoas boas? Não. Deus, pela sua graça, escolhe aqueles que Ele quer salvar e aqueles que Ele quer usar para a sua glória, para os seus planos, para os seus propósitos. Então, o perturbar-se de Maria aqui, pela sua saudação, nos ensina muito sobre como nós também nos portamos diante das graças que o Senhor nos revela, ou quando o Senhor nos escolhe para um propósito seu. Nós ficamos alegres, né? Nós ficamos extasiados, gratos, ou ficamos temerosos, e por causa da reverência, como João Calvino vai dizer, a reverência de Maria trouxe essa perturbação. Ela não estava orando, pedindo para Deus: Senhor, deixa eu ser a mãe do Messias. De forma nenhuma. As mulheres judias, elas aguardavam o Messias, sim. Elas sabiam que alguma delas seria aquela que traria o Messias ao mundo, mas elas não sabiam quem era, qual era aquela que seria usada por Deus. E assim então elas viviam nessa expectativa, mas não era motivo de oração para então pedir ao Senhor: Senhor, deixa eu ser a mãe do Messias. Não, isso não acontecia entre elas, e Maria não esperava aquilo, muito menos aonde ela morava, ali em Nazaré, como o verso 26 diz. Então, meu querido, quando Deus traz as suas graças às nossas vidas, como você se porta? Como você se coloca? Interessante que quando nós vamos olhando para a palavra de Deus, não só Noé, Abraão, né, em Gênesis 12, nós vemos também Jacó em Gênesis 28, onde Deus vai mostrando, vai se revelando a cada um desses homens e falando com eles. Mas também Juízes 13, no nascimento de Sansão. Veja só, o texto diz assim em Juízes 13: Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Lembra muito que o anjo também disse a Maria, né? Agora, pois, guarde-te, não bebes vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre
cujo cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, desde sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. É interessante que quando o anjo também fala a Maria e também a José, eles também falam do propósito de Jesus ao vir ao mundo, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo disse para José lá em Mateus capítulo 1. E José e Maria não estavam orando por isso, pedindo por isso, e Deus também faz isso pela graça. Manoá e sua esposa não estavam esperando que o filho fosse um libertador de Israel. Não estavam orando por isso e não estavam pedindo para que Deus usasse a vida deles para esse propósito. Mas Deus escolheu pela sua graça fazê-lo. 2 Samuel capítulo 7, nós vemos também aquele momento em que Davi quer construir um templo e Deus diz não. Mas Deus também diz a Davi naquele momento, através de Natã, de que a descendência dele seria a descendência que Deus usaria, a descendência dos reis. Ele não construiria o templo, mas seria usado por Deus, a sua descendência seria a descendência escolhida por Deus. E quando Davi fica sabendo disso, 2 Samuel 7, ele diz assim a partir do verso 18: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens. Ó Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer Davi? E aí ele vai desenvolvendo a sua oração ao longo destes versos de 2 Samuel capítulo 7, a partir do verso 18. Quem somos nós? Quem é Maria? Quem sou eu? Quem é você? Diante da graça de Deus, Ele nos escolheu, Ele nos amou, não pelo que fizemos, não pelo que somos. Malaquias capítulo 1 diz que ele amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Mas o que Jacó fez para Deus? Nós olhamos para a vida de Jacó e vemos ali um enganador, um usurpador, como o seu nome mesmo sugere, mas Paulo depois vai nos lembrar que ele escolheu Jacó antes dele nascer. Ainda estava no ventre quando Deus o escolheu. Então não é pelos nossos feitos. A graça e a misericórdia de Deus não é por quem nós somos, não é por méritos. Deus nos escolheu pela sua graça. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Deus te escolheu, Maria. E essa saudação perturbou exatamente porque Maria sabia quem ela era, sabia da sua vida, sabia quão pecadora ela era, e também a geração em com quem ela convivia. E mesmo assim Deus escolheu, Deus a escolheu. E escolheu também não só para ser a mãe do Messias, mas também a esposa de José, E assim, então, José, que era descendente de Davi, então o seu filho adotado, porque ele não teve participação nisso, seria o próprio Deus encarnado entre nós. Meu querido, esse não temas do anjo, porque achaste graça diante de Deus, é exatamente para nós observarmos todos os dias da nossa vida que, se nós temos a graça da salvação,
não é porque nós merecemos, mas porque Deus achou graça em nós e Ele nos concedeu, como Paulo diz em Efésios 2:1, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, e morto não tem desejo nenhum por Deus. Morto não vai até Deus, é Deus quem vai até o morto e ressuscita ele. E você recebeu essa graça do Senhor, não pelo que você fez para Deus, você não fez nada para Deus, e a salvação veio de graça. Então, não tenha medo se Deus te chamar, se Deus, por meio da sua graça, então, escolher você para um propósito maior, para fazer algo que você não estava orando, não estava pedindo, não estava esperando. Que Deus te conceda essa humildade, essa devoção e também esse respeito, esse temor, né, de entender que Deus conhece quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Ele sabe como você era e como você acordou nessa manhã. Mas apesar de quem nós somos, Ele tem sido gracioso para conosco e tem nos escolhido para os seus próprios propósitos. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. E se você receber algo incrível da parte de Deus, né, não hesite em recebê-lo. É interessante que João Calvino vai dizer o seguinte sobre essa questão de não temas, né, de que Deus foi misericordioso com Maria, por isso ele diz essas palavras. E quando uma pessoa é dita que encontrou favor, não quando ela procura, mas quando ela é oferecida gratuitamente a ela. Instâncias disso são tão conhecidas que seria inútil citar essa questão da graça e da misericórdia. Quantas pessoas foram agraciadas nesse sentido, como eu citei algumas aqui e que Calvino não quis nem citá-las, né? Como Noé, Gideão, Davi, Abraão, Jacó, todos estes e muitos outros também foram agraciados sem merecer. Deus ofereceu misericórdia a cada um deles e agraciou a vida deles, mesmo eles não merecendo. E nós precisamos ter esse temor. Calvino ainda diz: todos somos receptivos ao seu tribunal. O medo gera temores, até que Deus se manifeste como um pai. A Santa Virgem viu em sua própria nação uma massa de crimes, que ela tinha boas razões para temer punições mais pesadas. Para remover esse medo, o anjo declara que veio para certificar e anunciar uma bênção inestimável. Então, quando você olha para você mesmo e quando você olha para onde você vive, você percebe que você não merecia e você não devia receber nada de Deus, nada bom da parte de Deus, só condenação, que é o que nós merecíamos mesmo pelos nossos pecados. Mas Deus, pela sua graça, né, tem nos favorecido, tem nos agraciado com mais um dia de vida. Você já podia nem ter acordado hoje pela manhã e acordou. Então, que Deus abençoe sua vida nesse dia e que durante o dia você vai percebendo a graça de Deus. E se durante esse dia, enquanto a graça de Deus está se manifestando e está sustentando a sua vida a todo momento, você receber da parte de Deus algo que você não estava esperando, receba, né, com gratidão em seu coração, mas também com temor de saber que não é por sua causa que Deus está te usando, mas é para os planos dele que ele está escolhendo você para este propósito. Que Deus te abençoe e que você esteja com o coração aberto para as coisas que Deus pode fazer em você e através de você.
Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por essa manhã. E esta palavra a Maria nos traz também este temor de que diante do Senhor, ó Pai, o Senhor escolhe aqueles que o Senhor quer. Não só aqueles que o Senhor quer salvar, como aqueles que o Senhor quer usar para os teus planos, para os teus propósitos. Assim como usou a nossa irmã Maria para receber o teu amado Filho Jesus e assim então ele nascer, se encarnar entre nós, o Deus encarnado se tornar o nosso Messias, o nosso Salvador e Senhor. Ó Pai, se estamos aqui nesta manhã meditando na tua palavra, é porque Cristo habita em nós. E assim, ó Pai, durante o dia, enquanto o Senhor tem nos agraciado com o dom da vida, se aprover o Senhor nos usar para a tua glória, em algo específico dos teus planos, assim como o Senhor quis usar Maria, então, ó Deus, nos dá essa humildade, esse temor de também reconhecer que nós não merecemos, mas que é pela graça do Senhor que assim fazemos. Se somos, ó Deus, instrumento nas tuas mãos, não é porque somos bons, mas porque o Senhor quis nos usar. Então, é graça do Senhor ser um objeto, um instrumento do Senhor nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, pelos recursos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor faz conforme o teu querer. E assim nós estamos à tua disposição. Faz em nós a tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você seja um instrumento na mão de Deus, assim como Maria também se colocou à disposição do Senhor. Deus te abençoe e um bom dia na graça e na paz do Senhor.